não bata em retirada, porque se a gente bate em retirada na primeira luta, no primeiro sofrimento, a gente mingua, a gente morre espiritualmente. Não, a gente fica lá, e aí nessa situação a gente vai ver o poder do Senhor. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Eu tenho sido muito abençoado pregando esses sermões no livro de Filipenses. Cada vez que eu vou estudar, Deus tem falado muito ao meu coração. Olha só o que a Bíblia diz, Filipenses 1, versículos 27 a 30. Não importa o que aconteça. Olha, presta atenção, hein? Não importa o que aconteça. Fala comigo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Querido Senhor, o que nós mais desejamos é a revelação da Tua presença. O que nós mais desejamos é que aquela promessa que o Senhor fez, que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, o Senhor ali estaria, que ela não apenas ecoe no nosso ouvido, mas que a gente possa sentir, que a gente possa ver, que a gente possa perceber, que a gente possa ser tocado pela Tua presença. Então, Senhor, enquanto estivermos meditando na Tua palavra, que o Senhor continue a fazer isso, Senhor, como fez no momento que estávamos cantando e sentimos a presença do Teu Espírito, no momento como estávamos, quando estávamos orando e sentimos o mover do Senhor, mas que agora, de uma maneira, Senhor, que nos dê percepção, que nos dê direção, o Senhor se revele aqui entre nós. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Qual era a frase-chave aí? Não importa. Já esqueceram, olha só. Então fala de novo. Não importa o que aconteça. Olha, essa aí é a palavra-chave aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, estou preso, creio que vou ser livre, eu sei que nada pode me atingir, porque se eu morrer é lucro, se eu viver é para Deus. Esse é o contexto que ele está falando. E ele está dizendo, mas eu tenho certeza que Deus vai me livrar, porque Ele já falou o meu coração, já me deu essa convicção. Agora, não importa o que aconteça a mim, e não importa o que aconteça com vocês, lembrem de uma coisa: vocês são cidadãos do reino de Deus. Vocês são cidadãos do reino de Deus. Vocês não são cidadãos romanos, vocês não são cidadãos da cidade de Filipos, vocês não são outra coisa qualquer, vocês são cidadãos do reino de Deus. Por isso, vivam de uma maneira digna dessa cidadania que Deus deu para vocês. E é interessante isso, porque Paulo, ele está começando agora uma segunda parte da sua carta, que é uma parte de admoestação, de ensino. E para mostrar o câmbio, a mudança, ele começa no imperativo: exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. E o que está por trás aqui era porque os moradores da cidade de Filipos
que era uma cidade romana, no meio da Grécia, eles tinham orgulho da sua cidadania romana, no meio da Grécia. Uma das estratégias de Roma era, em determinados lugares onde a cultura era muito forte, ele elegia uma cidade para ser uma extensão física de Roma. Então ali as pessoas falavam latim, ali eles se vestiam como os romanos se vestiam, e eles eram orgulhosos de serem cidadãos romanos, porque afinal de contas Roma era a capital do império, o centro de todas as coisas do mundo. Mas a cultura grega era muito forte, o mundo falava grego naquele tempo, e ali bem no centro da cultura grega, na cidade onde o rei Filipe II criou em sua homenagem, por isso Filipos, o homem que unificou a Grécia, ele faz essa cidade simbolicamente ser a Roma da Grécia. E aquele povo está todo cheio de orgulho de ser cidadão romano. E aí Paulo diz assim: olha, não importa o que aconteça, lembra de uma coisa, você não é cidadão romano, você é cidadão do reino de Deus. E você tem que viver uma dignidade ainda maior do que essa que você usa nas roupas dos romanos, na língua dos romanos. Você tem que usar essa dignidade agora do Evangelho na sua vida. É interessante isso, que Paulo vai repetir isso no capítulo 3, no versículo 20, onde ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. O autor de Hebreus vai falar isso também, dizendo que eu sou cidadão do reino, e diz assim, falando sobre os heróis da fé, no capítulo 11, versículos 13, 14, 15 e 16, todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. A cidade é a Nova Jerusalém que vai descer do céu. Por isso, Paulo então convoca todos os crentes, não importando qual seja a circunstância, a viver a sua cidadania. Agora, o que significa viver como cidadão do reino? Essa é a grande pergunta que esse texto deixa no coração da gente. O que significa viver com dignidade a nossa cidadania? A primeira coisa que Paulo vai ensinar, versículo 27, vai dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Primeira coisa de um cidadão digno é permanecer firme na sua fé. Permanecer firme na sua fé. É interessante que Paulo vai usar nesse texto uma série de figuras muito ligadas à cultura e tradição dos moradores da cidade de Filipos. E justamente pela sua história, por ter sido criada pelo rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande, por ter unificado a Grécia, por ter construído um exército que usava táticas muito fortes de guerra, que ele passou para o seu filho, e esse exército vai conquistar o mundo do seu tempo. Por causa de tudo isso, ele também vai usar alguns termos militares, para mostrar a maneira digna do evangelho que um cristão deve viver. E aí, permanecer firme no fronte de batalha
é a primeira que ele usa. Essa expressão permanecer firme tem a ver com o fronte de batalha. Ele está dizendo o seguinte: olha, não bata em retirada, não abandone a sua tropa, não corra, não seja um desertor. É isso que ele está falando. Não seja um desertor em qualquer circunstância, não importa o que aconteça. O que ele está dizendo é: não bata em retirada quando você tiver que enfrentar obstáculos. Permanece firme. Deus tem um plano até para os obstáculos. Não bata em retirada quando pessoas lhe decepcionarem, porque o autor e consumador da sua fé não vai decepcionar você. Pessoas podem nos decepcionar, mas Jesus nunca. E mesmo que a gente tenha que esperar os seus milagres, Ele vai pontuando a nossa vida com sinais da sua graça. Não bata em retirada se por acaso você estiver passando por um tempo de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto. Eu acho que se você gosta de sofrer, você é meio doido. Não é verdade? Ninguém gosta. Mas não bata em retirada. Porque se a gente bate em retirada na primeira luta, no primeiro sofrimento, a gente mingua, a gente morre espiritualmente. Não, a gente fica lá, e aí nessa situação a gente vai ver o poder do Senhor. Não bata em retirada quando você falhar. Olha, o diabo é astuto. A gente peca, a gente falha, ele diz: ó, não tem lugar para você no reino de Deus. E a gente se esquece que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e o seu sangue, é por causa do seu sangue, é que nós podemos entrar na presença de Deus. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra de Deus. E sabe, Deus não quer que você fique do mesmo jeito, mas Ele vai insistir com você, vai derramar poder do Espírito, para que dessa falha surja uma fortaleza na tua vida. Então, se você falhar, não desista, não bata em retirada. Deus não terminou a obra na tua vida, Ele está só começando. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Não bata em retirada, até quando pessoas que se dizem cristãs estiverem como pedras de tropeço, fazendo escândalo na tua vida. Você sabia que uma das razões de muita gente bater em retirada é porque um irmão fez alguma coisa ruim e machucou o coração? Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi do Dr. Russell Shedd aqui pregando nessa igreja. E ele disse para a gente que um dia ele estava num ônibus indo de São Paulo para uma outra cidade onde ele ia pregar, e sentou-se do lado dele no ônibus um senhor e disse: Dr. Russell Shedd. Sim senhor. Pastor. Eu conheço o senhor. Conhece, muito bem, etc. E você, é de alguma igreja? Ele disse: não, já fui crente, agora eu não sou mais. Ele diz assim: mas por quê? Olha, tinha um cidadão lá na minha igreja, casca dura, grossa, ruim, falou tão esquisito comigo, eu fiquei tão magoado, eu nunca mais voltei. E agora eu não sou mais crente. E aí aquele jeitão simples, né, manso, sereno, Dr. Russell Shedd, ele virou assim: que pena, porque você se esqueceu que você estava lá por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por você. E quando lhe pregaram os cravos, ele não foi embora. E quando ele desceu ao Hades, ele não abandonou a sua missão. Antes ele ressuscitou e trouxe para você as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que pena que você esqueceu do principal. Você não está aqui por causa de pessoas, você está aqui por causa da grande obra de Jesus Cristo, o Senhor. Querido, as pessoas vão falhar.
As pessoas vão falhar, os pastores falham, os líderes falham. Você conhece alguém que não falha? Só Jesus. E eu estou aqui para servir a Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: não importa o que aconteça, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Está doendo o teu coração? Acerta com Jesus. Sabe, quando a gente coloca as mágoas da gente na mão do Senhor, a gente vai ver o poder do Espírito Santo agindo. O Evangelho, o reino, os seus benefícios eternos são incomparavelmente maiores do que qualquer luta que possamos enfrentar nessa terra. Por isso Paulo afirma que em qualquer situação, não há motivo para fugir da comunhão, nem fugir da missão que o Senhor nos delegou, pois a cidadania não é feita apenas de benefícios, mas também de responsabilidades. Não adianta você dizer assim: olha, sou cidadão do Brasil, tenho essa lei que me protege. Aí você vai reclamar, porque o leão vai lá, vai pegar o seu imposto de renda, né? Mas isso faz parte da responsabilidade. Às vezes até faz coisa assim, uma hora faz, outra desfaz, mas tudo bem, faz parte da minha responsabilidade. Por isso que a gente pode votar, Bom, deixa eu falar, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver aqui, né? Você já viu um novo plástico que estão colocando no carro agora? Diz assim: eu não tenho culpa, né? Votei, e aí diz o nome do outro candidato, né? Então, assim, a gente tem esse direito de fazer esses votos e assim por diante. Queridos, tem direitos e tem responsabilidades. No reino de Deus é a mesma coisa. Você tem o direito ao céu, mas você tem uma responsabilidade de permanecer firme onde Deus colocou você. Essa semana eu ouvi o testemunho. Se você não ouviu, você precisa ouvir o testemunho do irmão de dois que foram assassinados, dois cristãos cópticos que foram assassinados pelo Estado Islâmico, né? Eu fiquei arrepiado. São 7 minutinhos que você vê lá no YouTube, procura lá no YouTube, é algo de mexer com o coração da gente. E é interessante porque diante daquela perseguição tão violenta, aquele irmão dizia assim, que ele estava orgulhoso dos seus dois irmãos, porque o Estado Islâmico mostrou aquela cena horrível, mas ele não cortou o áudio, e nós pudemos ouvir a voz dos nossos irmãos, que estavam para ser degolados, e confessavam Jesus Cristo como Senhor da vida deles. E aí a pessoa que entrevistava perguntava assim para ele: mas e se você encontrasse esse homem na rua? E ele disse assim: sabe, eu conversei com a minha mãe hoje sobre isso. Mamãe, e se a gente encontrasse esse homem que degolou seu filho, nosso irmão? Ela disse assim: filho, eu tenho orado por ele, para que Deus abra os olhos dele, para que ele tenha salvação eterna. E sabe, se eu o encontrasse, eu o convidaria para tomar um café na minha casa, porque Jesus disse que a gente tem que amar os nossos inimigos, e que a gente tem que abençoá-los, porque só assim o coração deles pode ser quebrantado. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Aquela senhora e aquele irmão estavam dizendo para mim o significado dessa palavra: permaneçam firmes, não importa a circunstância. E aí a gente fica pensando: mas pastor, não é um contrassenso isso? Sabe, queridos, é um contrassenso se eu perco
o sentido de valor. Mas quando eu entendo o sentido do valor, não é um contrassenso. O que eu quero dizer com isso? É que determinados sacrifícios, eles não têm sentido se não tem um valor por trás. Mas determinados sacrifícios são prazerosos se o valor que está por trás é maior do que o sacrifício que eu tenho para viver. Eu estava numa aula e um pastor muito conhecido no Brasil inteiro, era meu professor, e ele estava falando um pouquinho sobre isso. Ele deu uma ilustração. Ele disse assim, para um pai, para um avô, e naquela época ele estava criando o seu neto, tinha tido um problema com o seu filho no casamento dele, e aí o filho pediu para que o papai dele, o vovô, cuidasse do neto, e ele adotou o neto como filho, e eles estavam lá se adaptando, porque a vida já tinha passado, o tempo de ter criança pequena já tinha passado, as coisas da vida tinham, mas ele estava lá. Ele disse assim, olha, para um pai, para um avô, não tem problema, se a gente deixar de fazer alguma coisa para nós, para fazer para a pessoa amada. Ele disse assim, por exemplo, às vezes a gente fica com um sapato furado, para que o filho ou o neto possam ter o tênis novo. E naquela hora todo mundo olhou para o sapato dele. E não é que o danado estava com o sapato furado? E aí quando ele viu que estava todo mundo olhando, ele falou, não olha para o meu sapato. Sabe o que ele estava querendo dizer para a gente? Que determinados sofrimentos, eu estou usando uma coisa bem simples, mas elas não têm sentido quando o valor é maior. E o que Paulo está dizendo é, não importa o que aconteça, sabe? Deus me deu o privilégio de ser cidadão do reino eterno. É interessante que o apóstolo João coloca para a gente no seu livro, do seu evangelho, as palavras do Senhor. Ele diz assim, filhinhos, Deus escolheu dar a vocês o reino dele, você é herdeiro de tudo quanto Deus tem. Então, essa leve, momentânea tribulação que a gente passa, não dá para se comparar com tudo quanto Deus já preparou para nós em Cristo. Então, permaneça firme, finca o pé no chão. Diz assim, o inimigo está tentando me tirar do lugar mais precioso, que é a comunhão com o Senhor e com os irmãos, apesar de toda a confusão, apesar de todas as lutas, mas eu vou permanecer firme, porque tem algo muito maior que está por trás, o reino do Todo-Poderoso. E sabe, irmãos, esse era um sentimento que estava no seio da igreja toda, porque aqueles dias do apóstolo Paulo eram dias de perseguição. Ele não está falando de uma coisa que ele não estava vivendo. Paulo estava na cadeia. Ele não estava falando de uma coisa que não tinha preço. Ele estava na cadeia. E ele estava dizendo, olha, eu e vocês somos companheiros desse mesmo batalhão. A gente pode ter até algumas divergências numa coisa e outra, ele vai falar sobre depois unidade, mas eu não vou arredar pé do lugar que Deus me colocou, porque eu sou cidadão do reino. Nessa manhã, daqui a pouquinho, a gente vai, dentro de alguns segundos, minutos, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, e Deus colocou no meu coração o desejo de desafiar algumas pessoas que estão aqui. Tem gente que está aqui, que está magoada com pessoas, e não frequenta a igreja, porque foi escandalizada por pessoas. Quem sabe você está aqui hoje, porque Deus te pegou assim, ó, por um gancho e disse, hoje você vai ouvir essa palavra. E o Senhor está falando para você assim,
A minha cruz vale mais do que isso. Não importa o que aconteça, viva de uma maneira digna do Evangelho. E sabe, viver de uma maneira digna do Evangelho é ter comunhão com os irmãos. Porque quando o Satanás coloca a gente fora dessa comunhão, a gente vai se esfriando, a gente perde a oportunidade de missão, por causa de uma coisa que não tem a ver com os cravos de Jesus. Tem pessoas que estão aqui, que abandonaram a fé. E eu não sei porque você está aqui hoje, acho que o Senhor colocou um ganchinho assim, e disse, vem cá, hoje é seu dia. E o Senhor está dizendo para você, está na hora de você voltar para a casa de Deus, para a casa do teu Pai, de se reconciliar com Ele e com os irmãos. A gente imagina que com Deus está tudo bem, não está não, queridos. Não está não. Não está. Não está não. Você já foi num sepultamento que a família está brigada? Que irmãos não conversam com irmãos? Você já foi num sepultamento que um pai ou um filho não conversava um com o outro há muito tempo, e aí a gente tem que fechar o caixão? Já viu essa cena? E aí vem aquele sentimento, puxa vida, eu não vou ter a oportunidade de falar o que eu gostaria de falar, de abraçar como eu gostaria de abraçar, e o tempo passou. Queridos, não vale a pena, não vale a pena. Então nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu queria convidar pessoas que estão magoadas, que estão machucadas, com irmãos, a dizer, eu vou permanecer firme, e essa causa, com o meu irmão, quem vai cuidar é o papai. Lembra como era na família? Você brigava com o teu irmão, e a vontade que você tinha é dar uns supapos, não é? No seu irmão. Eu me lembro disso, que um dia eu quase peguei assim, né? É sério, não estou brincando. Você nunca teve esse problema? Eu já tive, tá? E aí o meu pai me pegou firme e disse assim, eu sou o pai, quem disciplina os filhos sou eu, isso é problema meu, deixa comigo. E sabe, queridos, assim acontece no reino de Deus. Se tem que haver disciplina, não tem que haver disciplina, não é problema teu, querido. Você fala com o papai, e o papai tem maneiras de cuidar dos seus filhos, assim como ele cuida de você. Não é assim? Então nessa manhã eu queria orar por pessoas, acolher pessoas, e dizer assim, você vai permanecer firme hoje. De hoje em diante você vai permanecer firme. Eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar à comunhão com os irmãos, eu quero tirar essa coisa ruim do meu coração. Se você é essa pessoa, em nome de Jesus agora, você vai levantar do teu lugar, eu quero te abençoar, quero pedir a bênção do Pai, e quero que você receba esse acolhimento. Vai saindo já do teu lugar, para que a gente acolha você, vai vindo para cá, em nome de Jesus, vem para cá. Eu quero que a gente abrace, acolha essas pessoas. Está lá coração doído, olha, eu estava pensando em desistir, e o Espírito de Deus está tocando no meu coração. Você está lá em cima na galeria, levanta, é o papai do céu que está chamando você, não é o pastor não, é o papai do céu. Seja acolhido agora, em nome de Jesus, seja acolhido. Você vai receber um abraço fraternal, de alguém que vai dizer assim, você é bem-vindo, vem para cá, vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, quem sabe o Evangelho foi semeado na tua vida quando você era pequenininho, e você creu, mas você está longe, e o Senhor está falando para você, hoje, olha, hoje eu quero restaurar a tua vida, hoje, vem para cá, em nome de Jesus. Tem mais gente aqui que o Espírito Santo está falando. A Bíblia diz, se o Espírito de Deus tocar o seu coração, não endureça, escute a voz do Senhor. Então venha para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, e você vai receber um abraço de acolhimento, só isso, e a gente vai celebrar a Deus pela tua vida, só isso, dizer, Jesus, aleluia,
aleluia, aleluia, seja bem-vindo, aleluia, tá? Ele é o nosso Senhor, e você é cidadão do reino, isso é o mais importante, isso é o mais importante, tá? Agora, quem está aqui na frente, eu queria que alguém desse um abraço, tá? Tem gente ali que não recebeu o abraço ainda, eu quero que vá alguém ali e dá um abraço, vem me ajudar alguém, por favor, ninguém aqui pode ficar sem um abraço. Esse abraço quer dizer, estou acolhendo, tá? Nós estamos juntos, fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo povo, do mesmo ministério, para a glória de Deus. A gente tem as marcas da vida, mas a gente está caminhando com o Senhor. Quem está sozinho? Está sozinho? Tem gente do teu lado já? Tem? Tem alguém sozinho aqui? Está sozinha, querida? Alguém te abraçou ainda? Já abraçou? Já abraçou? Tem alguém aqui? Tá. Então agora todo o povo de Deus vai ficar de pé, estende a tua mão para cá. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, tá? E lembra, nós estamos acolhendo, só isso. Preciosos de Deus, preciosos de Deus, preciosos de Deus, preciosa de Deus, preciosa de Deus, preciosa, precioso de Deus. Você não imagina, tá? Vamos orar por isso. Querido Senhor, aqui estão as joias preciosas do Senhor, gente que o Senhor ama, e que o Senhor tem trabalhado e nunca deixou de trabalhar, nunca, Senhor, nunca deixou de trabalhar, porque nunca o temor do Senhor saiu do coração deles. Havia dor, havia mágoa, havia ressentimento, havia dificuldades, mas o temor do Senhor está aí, por isso eles estão aqui. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor lave essa mágoa, essa dor, esses obstáculos, e o Senhor tome as causas deles nas tuas mãos, mas acima de tudo, que eles se sintam recomissionados, como o Senhor Jonas foi recomissionado para Nínive, que eles se sintam, Senhor, abraçados, amados, restaurados, e Senhor, que eles saiam daqui com essa certeza, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, eu sou cidadão do reino de Deus, e ninguém vai tirar o meu lugar, ninguém vai me colocar para fora, porque eu sou cidadão do reino de Deus. Ó Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo seja derramado, que o poder do Senhor esteja sobre eles, que os dons do teu Espírito estejam sobre eles, que eles sejam testemunhas do reino de Deus, que eles sejam pessoas que honrem o teu nome em todo e qualquer lugar, que pessoas se convertam através deles, que através da oração deles pessoas sejam curadas, sinais do Senhor aconteçam, para que a alegria do Senhor encha o coração de cada um deles, e que eles entendam a grandeza do que o Senhor tem para fazer. Fica com eles, Pai, fica com eles, em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos, amém.